Boa noite, pessoal. Nós vamos fazer uma revisão do caderno 1, desde o primeiro capítulo, para tirar as dúvidas finais, alinhar a turma num grupo só. Esse capítulo é uma breve história dos conceitos, então pega ele lá para a gente acompanhar juntinho, tá bom? O que a gente vai aprender? Identificar as principais correntes de pensamento, entender o significado da geopolítica e reconhecer os conceitos de paisagem, território, lugar, espaço natural, geográfico e meio geográfico. Então, os principais conceitos que nós vamos ver: o que é geopolítica e alguns conceitos com relação a espaço geográfico. A geografia e os seus pioneiros. A geografia é um destaque desde a antiguidade, desde a China, Egito, Fenício. Eles já utilizavam alguns mapas cartográficos para poder se orientar, se comunicarem. A geografia dos gregos começa lá com Ptolomeu, né? Os estudos de geografia foram uma sistemática para que eles pudessem conhecer o mundo de então e saber os seus domínios. Destacamos tais de Mileto, Heródoto, Eratóstenes, Aristóteles, Estrabão e Ptolomeu. Aqui eu tenho um mapa mundi de Ptolomeu, conforme eles achavam que o mundo era na época, né? Você vê que a configuração é semelhante à nossa, mas com algum ufanismo aí para a região da Europa, né? Os gregos estavam preocupados em descrever as características físicas e humanas do planeta Terra. Não estavam tão preocupados com outra forma. Tá? Eles já descreviam a latitude e a longitude. Aristóteles, por meio da observação de eclipses, o qual ocorre quando a Terra projeta a sombra sobre a Lua, ele chegou à conclusão que a Terra era redonda, esférica, né? Eratóstenes, usando conhecimento de geometria, calculou a circunferência da Terra. Ele é um cálculo bem próximo do que a gente tem hoje feito por satélite, tá? Ptolomeu desenvolveu conceitos de latitude e longitude, e esses estudos foram incorporados aos romanos e até hoje é utilizado entre a gente. Criou-se então as correntes de pensamento do geografia. Determinismo ambiental. Ele afirma que o meio ambiente determina o grau de desenvolvimento da sociedade e que as características naturais têm forte impacto psicológico na população, definindo padrões de comportamento. Então essa linha acredita que, por exemplo, as regiões tropicais eram as melhores, porque tinha um clima melhor, que tinha vegetação, tinha biodiversidade melhor. Então o meio ambiente determinaria quais eram os povos mais desenvolvidos. Essa é a ideia do determinismo ambiental. No século XX, essa teoria foi repudiada pela ausência de base científica. Aí tinha a teoria do possibilismo, que o ambiente natural oferece uma série de possibilidades para que a sociedade trace seu destino informativo. Então a ideia seria que o ambiente desempenharia um papel importante para dizer quais eram os limites desse ser humano, até onde ele poderia se adaptar e se reorganizar nesse planeta. O conceito central dele é o gênero de vida, utilizando técnicas e tradições para que ele pudesse ter uma determinação de ocupação do espaço geográfico. O possibilismo, o ambiente natural, oferece uma série de possibilidades para que a sociedade trace seu destino de forma ativa. Então, a teoria do possibilismo ficou conhecida também como geografia regional, com esse intenso levantamento de informações naturais e socioeconômicos de cada região. E a gente tem uma imagem de guerra que buscava campos para poder fazer as suas investidas, tá? Procurando realmente lugares com menos íngremes para poder avançar. Outra teoria, a geopolítica de Mahan, ele foi um estudioso oficial da Marinha dos Estados Unidos e ele considerava que o poder marítimo de uma nação era a premissa fundamental para o seu domínio. Então, é a mesma teoria que os britânicos do passado, né? Quem tivesse um armamento bélico, principalmente a marinha para ele, era quem conquistava, dominava os territórios.
O Mackinder, ele já divide o mundo em áreas, o Heartland, que é aquela região da Rússia. Ele chama de ilha mundial quando é a Rússia, Ásia e Europa. Ele chama o crescente externo os países pobres da África e da América Latina. E o crescente interno, né, também a parte da Ásia, desconsiderando as demais partes do mundo. Porque ele achava que essas regiões eram regiões ou que tinham recursos ou que tinham poderes. O princípio da extensão de Ratzel determina a necessidade de se localizar no espaço vital. Então ele dizia que a gente tinha que mensurar esse espaço vital e dominá-lo. O princípio de analogia é formulado por Carl Ritter e Victor Lablache. Ele já disse que a ideia seria a comparação entre fatos para que as diferenças e semelhanças fossem percebidas. Então ele via a geografia de uma maneira mais generalizada. Ele não especificamente ele não trabalhava com relevo, com clima. Ele achava que o todo poderia ser utilizado em favor desse homem. O princípio da casualidade, defendido por Humboldt. Esse princípio é um princípio bem analítico. A ideia dele era analisar e explicar o espaço geográfico somente. O princípio da conexidade, desenvolvido por Jean Bruns, ele propõe que os fatores geográficos nunca ocorrem isoladamente, pois estão inseridos em um sistema complexo. Então, para ele, havia interligação entre uma ciência com a outra, um fenômeno com a outra, e é isso que o homem tinha que aprender. O princípio da atividade, também desenvolvido por Bruns, ele afirma que os fatores geográficos são dinâmicos e mutáveis. Então, o homem muta também a dinâmica do planeta. O pensamento geográfico da metade do século XX até os dias atuais, ele coloca como a geografia quantitativa e a geografia crítica. A quantitativa é aquela que busca, através de dados quantificáveis, a natureza da região geográfica que você quer trabalhar. A geografia crítica, voltada lá para uma análise marxista, ele acha que o espaço geográfico tem que ser utilizado em favor dos valores de uma sociedade e que o capitalismo acabava abusando desses espaços para poder obter o seu poder. Conceitos principais de geografia que a gente tem que ter em mente. Paisagem é aquilo que a gente vê, aquilo que está dentro do nosso olhar. Espaço geográfico é o conjunto de tudo que for da natureza, da sociedade, daquilo que a gente organiza para as relações econômicas, sociais e políticas. Lugar é o espaço que a gente vive, aquele que marca a nossa vida cotidiana. Território, determinado trecho do espaço que tem um limite definido. E por último, espaço geográfico, que é analisado pelo espaço natural, ou meio técnico, que a gente chama de técnico científico e informacional. O meio técnico seria o espaço artificial e o meio técnico científico e informacional seria esse espaço artificial totalmente adequado e modificado segundo as tecnologias de cada época.